Fala galera, beleza? Então, tô aí de volta com mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez eu vou estar falando um pouquinho de placa de vídeo, tá? Como vocês podem ver aí na imagem, isso aí é um PCB da GTX 1080 Ti da Galaxy Hall of Fame, né? Uma placa fisicamente falando bem bonita, né? Grande em si e bem potente, né? Vamos dizer assim, uma das mais potentes atual, né? Apesar de ter já lançado, hoje é dia 14 de outubro, então já lançou já a X, se não me engano já até esqueci o nome, acho que é XGT, sei lá, eu tô por fora já, mas enfim, esse aqui ainda pra mim é um dos modelos mais top, tá? Mas enfim, a placa é bonita, né? E a intenção aqui do vídeo eu vou explicar aqui, né, o funcionamento dela, né? Essa explicação em si vai ajudar vocês a entenderem outros modelos de placa, tá? Não só da Nvidia em si, até da AMD. Vai ajudar aí, vai abrir um leque aí de entendimento no modo geral aí de placa, beleza? Então, eu vou começar aqui pelo básico, tá? Muita gente já deve saber, mas outras não. Daí, então, para não passar batido, né? Que é o que? É a questão de alimentação dela, né? A alimentação da placa, né, padrão, em todas são as mesmas coisas. Ela vem através do slot, tá? Do slot da placa mãe, né? Principalmente essa parte aqui menor, que é a entrada dos 12 volts e os 3,3, tá? A placa mãe padrão sempre fornece essas tensões aí de entrada, tá? Para quem quiser mais detalhes, o pino dos 12 volts aqui são os 3 primeiros, tá? E os 3,3 é um pino apenas, tá? Que é esse terminal aqui, beleza? Quem quiser contar aí, conta depois com mais calma, tô com preguiça. Mas de trás para frente é o pino 4, tá? Contando de trás para frente, é óbvio, né? Enfim, o resto aqui, galera, é tudo comunicação de dados, né? Que a GPU, né? Que é o processador gráfico, se comunicando lá com o processador da tua placa-mãe, né? Enfim. Tá aí, porém, né, a entrada aqui dos 12 volts, né, do slot, ele é limitado, né, a 75 watts, se eu não me engano, aí de potência, né. Tem casos que a placa de vídeo é tão simples, né, a GPU em si ela não exige tanta potência, que a placa de vídeo não tem nenhum cooler, não tem muito mal um dissipador de calor, né. Enfim, depende muito do chip, mas nesse caso aqui, como a GPU ela é bem potente, então ela requer muito mais potência, então o fabricante sempre recorre à alimentação extra, que são esses conectores aqui PCI Express, né? Que é identificado na própria fonte. Enfim, aqui só tem a entrada dos 12 volts, beleza? Tem também a tensão de 5 volts, que é uma tensão secundária, que já eu explico isso mais para frente para vocês, mas aqui no slot só tem a entrada dos 12 volts, beleza? Então vamos lá, vamos começar por aqui. Como vocês podem ver aqui, né, ela tem 3 conectores de 8 pinos, né? Requer muita potência, apesar de eu achar um exagero, mas enfim, não é um review, mas tá aí. Enfim, ela tem 3, no caso são 4, né? Ela tem 4 resistores shunts, não é um fusível, tá? Você pode confundir com fusível, mas a função do resistor shunts é ele causar uma queda de tensão de acordo com o fluxo de corrente que passa nele, né? Vamos dizer assim. No caso aqui ele entra 12 volts, né? Obviamente. Então nunca sai 12 volts certinho, né? Sempre há uma perca de tensão aqui, uma queda. Pois isso varia muito de acordo com o fluxo de corrente que circula entre ele, tá? Essa perca de tensão aí você pode calcular facilmente através da resistência que vem aqui impressa nele, né? Ele tem uma resistência interna dentro dele, que através dessa resistência, em conjunto com a corrente, ela causa essa queda de tensão na tensão, beleza? E a função do shunt é justamente para calcular a corrente, tá? E um dos integrados que fazem esse monitoramento, tem nessa placa aqui, são dois, né? É esse carinha aqui e esse, né? Que é o NA3221, ele monitora a tensão e a corrente na placa através do shunt, né? Através dessa queda de tensão aqui que é causada nele, ele consegue monitorar aí a corrente, beleza? Enfim,
No caso aqui a placa tem 4, né? Esse CI, se eu não me engano, ele só consegue monitorar 3 shunts, né? Vamos dizer assim. Por isso que tem mais um aqui embaixo, que eu acredito que seja só apenas para monitorar esse shunt aqui, beleza? Mas enfim, por enquanto tá bem simples, né? Ela tem um circuitinho aqui de entrada, né? Um filtro, né? Que é esses indutores e capacitores eletrolíticos, tá? São filtros de entrada para tirar a questão do ruído, ondulação de tensão que pode vir da fonte, né? É bem importante aí esse filtro de entrada para não danificar nenhum componente, já que eles são bem sensíveis aí à questão do ripple, beleza? Enfim, chegamos aqui aos VRMs. Os VRMs, para quem não sabe, as fases de alimentação, que é gerado um fluxo alto de corrente, tá? Nesse caso dessa placa aqui, vocês podem ver que o número de fases é absurda, tá? No caso aqui são 16 fases apenas para a GPU, ou seja, é fase pra caramba. E temos aqui 3 fases de alimentação que alimentam os módulos de memória, tá? Podem ver. Mas enfim, vamos entender aqui o funcionamento dela, tá? Vamos começar aqui pelo CI PWM, né, que geralmente o pessoal identifica aí, chama por aí, mas eu particularmente chamo de controlador de potência, tá? Porque é ele que controla aqui a potência da carga, que no caso é essa aqui, a GPU, tá? Como as memórias também é a mesma coisa, porém é um outro integrado, que é esse aqui de cima, tá? Funciona da mesma forma. O CI PWM aí que faz o controle de potências aqui das memórias, tá? Enfim, vou aqui entrar no datasheet do PWM da GPU, né? Que faz o controle de potência dela, para vocês entenderem melhor isso, tá? Enfim, tá aqui, deixa eu lá voltar para a página 1. Então tá aqui, beleza? Para quem quiser procurar o datasheet, e para quem não sabe também o que é datasheet, o datasheet é um arquivo PDF que contém todas as informações do integrado, né? Nele você consegue entender melhor o funcionamento, né, do integrado aí, para até fazer uma análise mais a fundo, né? Enfim, tá aí, beleza? Aqui vem também dizendo os terminais, um nome, né, para você aí fazer monitoramento, para você não ficar perdido. Tem também alguns detalhes dele, né, um modo de funcionamento bem simples aí. Tem a página também que vem dizendo os nomes e a função de cada terminal, tá? Também bem importante também vocês entenderem isso, né? E a parte mais interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, no caso, tá aqui na página 5 dele, que seria o diagrama em bloco, tá? O diagrama em bloco vai te mostrar aqui simplificado, né, o funcionamento dele, né? Enfim, tá aqui, né? Aqui são as saídas do sinal PWM, né? Para quem não sabe o que é sinal PWM, tá? Mas quem quiser mais detalhe, eu tenho um vídeo aí no canal, tá? Que explica isso aí. Vou deixar aí na descrição para vocês entenderem melhor. Mas enfim, né? No caso aqui, esse CI PWM aqui da GPU, ele só fornece apenas 8 fases, né? Como vocês podem ver. Porém, na placa, se a gente for ver, tem 16. Aí vocês devem ficar confusos agora, né? Mas vamos com calma que já vocês vão entender isso melhor, tá? Então temos aí o PWM, né? Ele fornece apenas 8 fases. E como é que ele funciona? Vou dar uma dica aí para vocês bem simples, mas que vai ajudar bastante gente, que é o que? A questão da tensão, né? Vamos lá, se a fase não está sendo gerada a tensão, a primeira coisa é verificar se o sinal PWM está saindo, né? Se o sinal PWM aqui não estiver saindo, né? Obviamente que esses sinais você só consegue monitorar com osciloscópio, tá? Com multímetro, você no máximo vai conseguir medir uma tensão média, né? Não vai ser a tensão exata ainda por cima, tá? Mas você consegue medir alguma coisa ali com um multímetro comum, né? Mas o modo correto de medir fases PWM é utilizando um osciloscópio, tá? Mas enfim, né? Os terminais mais importantes para o PWM gerar esses sinais aqui são o pino de alimentação e o pino de habilitação, né? Enfim, o pino de alimentação aqui ele vem até dizendo a tensão, né, que tem que ter aqui, no caso é 5 volts, e o pino EN, que é o pino de enable, né? Ou seja, ele tem que estar alimentado e habilitado para estar gerando esses sinais aqui
na tela. Obviamente, se não tiver nada em curto, né? Se não tiver nada em curto, ele vai funcionar corretamente. Agora, se não tiver nível alto nos dois terminais, então aí tem que fazer outros testes, verificar se tem algum curto na trilha em si. Enfim, no modo geral aí, fazendo os testes mais a fundo, tá? Mas de imediato é isso, tá, galera? Verificar sinal de atenção e, no caso, verificar o sinal de alimentação e habilitação, tá? Para ele liberar esses sinais aqui, tá? Se ele tiver só alimentado e não tiver habilitado, ele não vai gerar aqui o sinal PWM, beleza? Então tá aí, beleza? Vamos continuando com a explicação, senão o vídeo vai ficar muito grande. Tá, então como vocês viram lá, deixa eu voltar aqui de novo, ele gera aqui o sinal PWM apenas 8 fases, né? Então vamos aqui para a placa. Então, como vocês podem ver aqui na placa, tem um outro integrado aqui, né, um CI, né, que se vocês forem repararem aqui, ele controla duas fases, né, é um integrado apenas controlando duas fases se vocês forem contar, né, já que são 16 fases e 8 CI, né, desse tipo aqui. É bem simples de ver que é duas para cada fase, né? Vocês podem até achar que são drives, na verdade não é um drive, tá? Tô com o datasheet dele aqui, vamos ver como ele é de verdade, né? Deixa eu voltar lá para a página 1. Enfim, tá aí. Na verdade ele é um CI PWM também, porém ele é um PWM, ele divide, né, o sinal PWM, ele é um PWM duplo, né? Vamos dizer assim, ou então, dependendo da função dele, pode utilizar ele até como um quad, né? Como está escrito aqui. Enfim, vamos entender isso melhor. Tá aqui a descrição dele, para quem quiser ler também, aí entender um pouquinho de inglês. Deixar aí para vocês, tá? Enfim, tá aqui a simbologia dele, né? Como é que ele é soldado na placa. Enfim, tá aqui o pino 1, que ele vai receber lá o sinal PWM lá de controle de potência lá do CI, né? Controlador de potência da GPU, né? Ele vai receber aqui o sinal PWM aqui no pino 1, né? O pino 3 é a alimentação, tá? Bem simples aí. Enfim, ele vai pegar esse sinal aqui que entra aqui no pino 1, né? De acordo com o fabricante, né? Como queira utilizar ele na placa, né? Ele dá suporte para dividir até em 4 fases, né? Ou seja, desse sinal ele divide em 4, tá? Logo abaixo aqui vocês entendem melhor o funcionamento dele, né? Como eu disse, está aqui o PWM lá da GPU, né? Ele vai enviar o sinal PWM lá para o integrado, o PWM duplo, né? Vamos dizer assim. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse sinal de entrada de acordo com o fabricante, né? Se ele quiser utilizar para dividir em 4 fases, né? Isso aqui na realidade é uma fase completa, um regulador que já contém os MOSFETs e o drive tudo encapsulado em um só CI, beleza? E logo depois está aqui o indutor para fazer aí a questão do PWM, né? Que já eu explico isso melhor. Mas enfim, tá aí. Tá? Aqui embaixo também, mais abaixo, também tem os terminais com a descrição do nome, né? E a função dele. Tá? Deixa eu ir um pouquinho aqui mais abaixo. Então tá aqui uma explicação matadora, né? Tá aqui o sinal lá de entrada, né? Que entra nele, né? E tá aqui dizendo a frequência em 400 kHz. Então o que ele faz, né? Ele pega essa frequência em 400 kHz e manda 200 para essa e 200 para essa, ou seja, ele divide, né? Mas se você quiser também, aqui está um outro exemplo, ele está mandando 800 kHz. O que ele faz? Se ele quiser também, ele pode dividir em 4 fases, ou seja, vai ser 200 para cada, né? Como vocês podem ver aí. É bem simples de entender, tá? Para quem quiser uma explicação melhor, basta só ter o datasheet em mãos, né? E analisar aqui os sinais logo abaixo aqui para entender com mais exatidão, né? Vamos dizer assim. Tá? Eu não vou me estender muito aqui, até para o vídeo não ficar muito chato. Mas enfim, é basicamente assim que funciona, tá? Então vamos lá para a placa. Então temos aqui, né, a placa, né? Ou seja, os PWM vão mandar o sinal. Vamos utilizar aqui como exemplo essa fase aqui, né? Esse integrado, esse PWM duplo aqui. Então ele vai enviar o sinal para ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse sinal e vai dividir em 2, né? E vai mandar vai mandar o mesmo sinal, só que
dividindo a frequência, né, para esses dois aqui. Então, agora já dá para entender como é que funciona aqui a placa, né? Enfim, agora vamos para os reguladores, né? Que no caso aqui é o IR3555, tá? Só que eu não consegui achar o datasheet dele completo na internet, então eu peguei um equivalente aqui, que é praticamente a mesma coisa, tá? Que é o IR3550. Mas enfim, tá aí, né? A descrição dele. Tá aqui como é que ele funciona, né? O diagrama em bloco dele. Diagrama em bloco não, a explicação básica dele, né? Vamos dizer assim, tá? Aqui embaixo a simbologia dele na placa, para vocês verem a questão dos terminais, a posição, etc, tá? Enfim, tá aqui o diagrama em bloco, a parte mais importante, que é o que? No caso, como eu vinha dito, né, ele é um regulador completo, ele já contém um drive e os MOSFETs, tá? Que seria um MOSFET de alta e baixa, beleza? Nesse caso aqui ele tem até um diodo Schottky, que é de rápida comutação, ele tem um disparo mais sensível, né, vamos dizer assim, auxiliando aqui o MOSFET de baixa, né? Mas enfim, bem simples aí de entender. O pino de alimentação dele vem aqui, né? Vem até dizendo entre 5 a 7 volts aí alimentação. Temos também um outro terminal de alimentação que é o pino VIN, que vai ser a entrada dos 12 volts, tá? Que o MOSFET de alta vai receber no dreno, beleza? Enfim, ele vai pegar lá o sinal PWM, né? Aqui vem lá do PWM duplo. Espero que vocês estejam entendendo, não estejam confusos aí, mas eu tô correndo um pouco aí pro vídeo, até para ele não ficar muito grande, tá? Mas enfim, ele vai receber o sinal, a frequência lá PWM aqui, né? O gate, a função do drive é amplificar, né, o sinal, e os gates dos MOSFET já vão receber aí o sinal amplificado, né? Então uma simples explicação básica aqui, como eu já havia dito, eu já expliquei isso em outro vídeo com mais detalhe. Para quem quiser entender melhor, tá aí o link na descrição para vocês compreenderem o funcionamento de fontes PWM, tá? Mas enfim, como eu vinha dito, os 12 volts vai entrar aqui, tá? Ou seja, para os MOSFETs conduzir essa tensão de 12 volts até o indutor, tem que haver um nível alto aqui no gate, né? Senão ele não conduz, né? Uma tensão aqui pode variar de 13 ou 12 volts, de acordo com a tensão aqui de dreno, né? Isso varia muito, mas enfim. O MOSFET de alta em nível alto, ele vai conduzir, né? O indutor ele vai atuar como um capacitor praticamente, né? Ele vai se carregar com essa energia, né, que está sendo armazenada nele. Só que isso é bem rápido falando, tá, galera? Aí conforme ele já conduz, ele rapidamente entra em corte. E quando ele entra em corte, o MOSFET de alta o MOSFET de baixa, melhor dizendo, começa a conduzir. E quando ele começa a conduzir, essa energia que foi armazenada aqui, ela é descarregada ao terra, ou seja, aqui na saída do indutor vai gerar um ripple imenso de acordo com a frequência, tá? PWM, ou seja, vai ter uma variação de tensão bem grande aqui. Então, para essa variação de tensão não chegar até a carga, né, e não danificar o chip, tem uns capacitores aqui de filtro, eles vão se carregar com esses picos de tensão, tá? Para quem não sabe, a tensão da GPU, né, de placa de vídeo, ela costuma variar entre 900 mV a 1.4 a 1.3 volts, tá? Então, os capacitores de filtro, né, eles se carregam com os picos de tensão e mantêm a tensão aí fixa até a carga, beleza? Então é aí bem simples de compreender, tá? Esse VCC aqui é o pino de alimentação do driver, né? E o VIN é lá a tensão dos 12 volts que vai no MOSFET de alta, tá? Então, esse integrado aqui, resumindo, é esse aqui, beleza? Que é o IR3555, beleza? Então tá aí, tá aqui o indutor, ele é bem diferenciável, a aparência é bem diferente das outras placas, né? Ele tem uma borrachinha, né, em volta aqui, né? Fui dar uma pesquisada mais a fundo, encontrei uma explicação dizendo que para diminuir a questão do barulho, né, o ruído, conforme a placa de vídeo ela possui muitas fases de alimentação, então a probabilidade de existir coil whine, né, não sei se é essa a pronúncia correta, mas enfim, coil whine é um ruído que sai do indutor gerado com altas frequências, né? Então essa borrachinha nele minimiza os impactos aí
conforme a saturação dos MOSFETs, né? Para quem já viu as formas de onda no osciloscópio, osciloscópio padrão, né? Sabe que tem um pico, né? Bem alto aí, tanto no momento que o MOSFET ele satura, quando ele entra em corte, né? Ele gera uma ondulação, né? Vamos dizer assim, na questão aí. Enfim, por isso que contém essa borrachinha aí que minimiza aí a probabilidade de ter coil whine, né? Mas enfim, alguns acham isso como defeito, outros não, mas tá aí, é só por questão de entendimento, tá? Então tá aqui as fases da memória funcionam do mesmo jeito, tá? Não tem diferença nenhuma, porém aqui já é mais simples, são os MOSFETs propriamente dito, né? Não são iguais aos reguladores, que já é tudo encapsulado. No caso aqui, o PWM dela, das memórias, ela faz a ligação direta nos gates dos MOSFETs, tá? Não tem nenhum drive, se eu não me engano. Se tiver, tá atrás da placa, mas acredito que não tenha nenhum shade drive aí intermediando entre o PWM e entre os MOSFETs, tá? Então tá aí, ela tem os capacitores de filtro, né, eletrolítico aqui. Ela tem também de tântalo, né, se eu não me engano. E tem aqui uma penca de capacitores semi de cerâmica, né? A diferença de um para outro é que os de eletrolítico eles costumam ser mais eficientes, né, em frequências baixas, né? Já o de tântalo ele é superior ao eletrolítico, né? Ele é mediano. E tem os de cerâmica, né? Que são mais eficientes em frequências rápidas, né? Ou seja, tem 3 tipos de capacitores aqui que reagem de uma forma diferente, né? Ou seja, o filtro aqui da placa, vamos dizer assim, está bem assegurado, né? Está um pouquinho exagerado, mas enfim, vai de acordo com o fabricante aí. Por mim, eu preferia optar só pelos de tântalo, que já estaria mais que o suficiente, né? Mas enfim, tá aí, beleza? Então, é basicamente assim. No caso, ela não tem 16 fases de alimentação para GPU, né? Ou seja, são apenas 8, só que duplicadas, né? Não são exatamente 16 fases reais, né? São fases duplicadas. Mas tá aí, por questão de entendimento, é bem simples de entender, tá? Já as memórias são as 3 fases reais mesmo, ok? Tenho aqui também mais uma fase aqui, que o integrado que fornece a tensão aqui, né? Vamos dizer assim, o regulador está atrás da placa. Essa tensão aqui é fixa, né? Ela não é de pouco fluxo de corrente também, porém ela também é importante para o chip funcionar, né? Se não me engano é a tensão PLL que se fala, tá? Que alimenta um núcleo específico da placa, tá? Diferentemente dessas aqui, que são todas em paralelo, que fornecem um fluxo alto de corrente, né? Já essa aqui é diferente, tá ok? Enfim, deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Ah, tá. O diferencial dela também, se vocês repararem aqui, ó, vocês conseguem até monitorar a tensão no próprio PCB, ó. Para quem, isso aqui já é nível extremo, né? Para quem gosta de mexer com overclock e tal, gosta de alterar aí a placa, gosta de monitorar as tensões, enfim, ela te dá essa facilidade também, tá? Uma coisa também importante é a BIOS, tá? Se não me engano, ela não é dual, né? Ela só te dá um suporte aqui para você alterar a velocidade do fan, mas eu acredito que ela não seja dual. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí. Mas enfim, a BIOS também ela é importante, pois ela pode corromper, né? E ela corrompendo a placa de vídeo pode parar de dar vídeo, né? Então, porém a placa de vídeo, a BIOS dela, né, para você tentar atualizar, ela é bem mais simples, né? Tem bastante conteúdo aí no YouTube que te ensina a atualizar a BIOS da tua placa de vídeo, né? Enfim, a BIOS também é importante, tá? A BIOS ela é alimentada com os 3,3. Geralmente é bem comum ela ser ligada direto os 3,3 que vem do slot, tá? Se não me engano é o pino 1 e o 5 e o 6, tá? Que recebe a alimentação de 3,3 volts, tá ok? Então é bem simples aí. Enfim, para terminar, ela tem um transistor regulador, né? Geralmente, vou estar mostrando para vocês na tela, né? Ele é um transistor bem simples, que a função dele é pegar uma tensão e transformar em outra, né?
Geralmente ele é alimentado com os 12 volts que vem do slot, né, aqui de baixo da placa mãe, né, e ele pega os 12 volts e converte em 5, né, ele reduz a tensão aí a 5 volts. Então esses 5 volts geralmente é gerado através desse transistor regulador, né, vamos dizer assim. Tem outros modelos de placas que pode utilizar até mesmo fases, uma fase um pouquinho mais complexa, estilo PWM, né, para estar gerando essa tensão de 5. Ela pode também ser de 5 ou 7 volts também, dependendo da placa, tá? Ela pode variar um pouquinho aí, de acordo com os reguladores, né? É até um pouquinho mais eficiente, né? Eles funcionando melhor com 7 volts, né? Isso varia muito de placa para placa, mas no modo geral é bem comum vocês verem esses transistores reguladores aí na placa, tanto para converter de 12 para 3,3, como para converter aí de 12 para 5, de 12 para 1,5, enfim. Tem vários modos aí de utilizar aí essas tensões, então de acordo com a placa, ela varia aí a tensão, mas é padrão aí a placa de vídeo utilizar apenas as tensões principais, que é os 12 volts, os 3,3 e os 5 volts. Beleza, galera? Assim, acredito que essa explicação que eu dei aqui já dá para vocês entenderem aí praticamente todos os funcionamentos de qualquer placa. Beleza? Então espero que não esteja falando muito rápido, então falando meio que por cima, atropelando tudo de qualquer jeito, tá? Mas espero aí que vocês gostem do vídeo, beleza? Então vou terminando. Então é isso aí, galera. Valeu, fui!